Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa tarde, depois início de noite. Muito obrigado você que se inscreveu e está aqui conosco para acompanhar essa Masterclass que a gente faz uma, duas vezes por ano, e então é uma honra, um prazer receber você. Espero que estejam me vendo bem, ouvindo bem. Qualquer problema, a gente está com a nossa equipe aí de prontidão, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado. Agradecer também ao time da PG, da Procurement Garage, a Lívia, a Fernanda, o Vlad, ao Maicon, todos que ajudaram a fazer com que isso fosse possível, né? Uma aula dessa requer bastante organização, preparação e toda a divulgação também que foi feita. Muito obrigado a todos. Eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, e espero que estejam vendo também o slide de abertura. Todos estão vendo, está ok? Se alguém tiver qualquer dificuldade, por favor, pode escrever aí que a gente vai resolver. Então, a gente vai começar aqui a nossa Masterclass falando sobre um tema que naturalmente é de interesse de todos nós, né? Como é que eu faço para se tornar um especialista na área de compras, né? Um especialista de categorias. Esse é o grande diferencial. Mas a gente vai fazer aqui uma introdução rápida sobre a Procurement Garage. Prometo que não vai demorar. Então, a Procurement Garage é uma consultoria especializada na área de procurement, supply chain, logística, operações, finanças e agora, mais recentemente, também consultoria voltada para marketing, para vendas e para gestão. Foi fundada nos Estados Unidos em 2013 pelo meu sócio, Paulo Esteves, que foi o Chief Procurement Officer, né, o CPO, né, ou VP de suprimentos de compras da AB InBev durante muitos anos. Paulo, quando saiu, criou a consultoria para trabalhar para o 3G, né, dos brasileiros donos da Ambev, da AB InBev. Eu também passei 10 anos na AB InBev, depois por outras empresas, como Procter Gamble, B. Brown, depois passei pelo óleo e gás também, passei por outras indústrias, atuando em procurement, supply chain. Tenho formação na área e também curso de MBA extensão no exterior. Então, rapidamente aqui uma apresentação nossa, para quem não nos conhece, estamos no LinkedIn também. Como eu mencionei anteriormente, nós somos especializados na área de compras, em transformação da área de procurement, um nível mais alto de maturidade. E esses vários serviços que vocês podem ver aqui na caixinha de procurement são serviços que nós prestamos. Temos mais de 300 projetos já realizados, não só no Brasil, mas em vários países. A PG está presente no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Europa e na China também. A área supply chain e operações e logística tem vários serviços que nós prestamos, vários cases, assim como procurement. Tecnologia, nós somos parceiros de grandes soluções tecnológicas para a área de procurement, supply chain e operações também, indústria 4.0 e também temos tecnologia própria, automação robótica, processos automatizados por robôs, RPAs e chatbots também. Temos a PG Finance, onde nós fazemos a transformação da área financeira, né, assim como fazemos de compras nas demais áreas, com vários serviços também nessa área financeira, que a gente trabalha bastante com o CFOs, e agora, mais recentemente, a área de vendas, marketing e operações, e também um bebezinho que a gente lançou agora, que é a PG Hunting, né? Que é a área que a gente faz toda a parte de seleção, recrutamento de pessoas para clientes e também cargos de salário. Então, todas essas unidades de negócio, né, são unidades de negócio que fazem parte da Procurement Garage. Essas três últimas aqui são as três novas unidades de negócio. Podemos passar mais um slide. Aqui alguns dos nossos clientes, né? Nós estamos em todos os setores do PIB, atendemos clientes de construção civil, alimentos e bebidas, serviços, óleo e gás, mineração, farmacêutica, agro, petroquímica, enfim, hospitais. Não há um setor, distribuição também, não há um setor que a gente não tenha atuado no setor de PIB, né? Então, aqui algumas estatísticas da PG, né? Mais de 250, já estamos em quase 300 projetos já realizados, 4 bilhões de dólares de savings, né? Isso validado, confirmado, mais de 2 mil treinamentos, né? Se você calcular em uma média
de 25, 30 alunos, estamos falando aí quase 5 mil, 6 mil, né? 50 mil, 60 mil, melhor dizendo, alunos já passaram pela Procurement Garage, né? Temos uma extensão contratual bastante elevada, ou seja, os clientes, quando nos contratam, perdão, renovam com a gente os contratos. Nós somos a primeira consultoria, eu diria no hemisfério sul, porque eu não quero dizer que mundialmente, mas certamente no hemisfério sul, a zerar a emissão de carbono dos projetos, não só da empresa, nós já zeramos esse ano e os anos anteriores também, mas todo projeto da Procurement Garage, que a gente assina um contrato com o cliente, ele já nasce com carbono zero, né? É uma parceria com a SOS Mata Atlântica. 3 anos consecutivos nós fomos eleitos a melhor consultoria de compras no Brasil pelo Prêmio Embrasc, 2020, 21 e 22, e agora nós estamos na final em Londres, nós estamos indo para lá, espero que a gente possa trazer o caneco para o Brasil, né? Entre os 7 melhores projetos de consultoria de procurement no mundo, tá? A gente está gravando aqui, fazendo isso ao vivo, então eu estou gravando, vocês vão ouvir alguns ruídos de fundo, me desculpem, estou gravando aqui, é natural que aconteça. Então, estamos na final, em Londres, onde vai sair o resultado de quem é o vencedor. Só o fato de estar entre os 7 melhores projetos de compra de procurement do mundo, que foi um projeto que, inclusive, usamos muita tecnologia, já é um motivo da gente se orgulhar, né? Então, somos voltados para a inovação, processos ágeis, e a gente tem essa coisa de colocar a mão na massa. Somos os maiores parceiros da Coupa, que é a ferramenta de procurement, e da Blue Yonder, que é uma das maiores do mundo de supply chain, planejamento de demanda, S&OP, gestão de transportes, entre outras funcionalidades. Então, essa é uma rápida apresentação da PG, e aqui a gente vai entrar já no tema, pessoal. Aqui a gente começa a falar como um comprador pode se tornar um especialista de categorias, tá? Então a gente começa nesse slide, que acho que é um slide conhecido de muita gente, um slide famoso da PG, onde a gente consegue aqui avaliar os 4 estágios de maturidade de uma área de procurement. A gente faz um assessment do time, né, de compras, conversamos com os clientes internos, e a gente consegue identificar em que estágio está a área, o departamento, a empresa, versus benchmark, versus o que a gente chama best in class, as melhores empresas com as melhores práticas de mercado. E a gente posiciona nesse gráfico aqui, aonde a empresa está de acordo com o seu nível de conhecimento verdadeiro, real, de cada disciplina dessa que você está vendo nessa linha verde ou azul aí, está aparecendo aí na tua tela, dependendo do estágio de maturidade onde ela se encontra. No Brasil, a média das empresas está entre o nível 1 e o nível 2. Isso é ruim? Não, não é ruim, isso é uma oportunidade, né? Para que a gente possa chegar ao nível 3 e ao nível 4. Mas, Léo, existem empresas no nível 3 e no nível 4 no Brasil? Claro que sim, claro que existem, né? São muitas empresas? Não, não são muitas empresas. E esse é o nosso trabalho na Procurement Garage. Junto com os nossos clientes, trabalhando como extensão da área de compras, chegarmos a esse estágio de evolução. Sair do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Né? Um nível de profundidade muito grande nesse gráfico de maturidade da área de compras. Porque a gente tem que se tornar um parceiro do negócio. A gente tem que influenciar o negócio, chegar nesse nível, né? Isso não é fácil nas empresas, porque compras, lamentavelmente, em muitas organizações, ainda é vista como uma área o quê? Uma área transacional, uma área operacional. Tem uma frase que eu particularmente não gosto nem um pouco, a área colocadora de pedido. Isso é péssimo, né? Isso não se deve falar. Mas existem empresas que pensam assim, agem assim. Então a gente precisa ser um agente de transformação, mudar esse status, um status totalmente estratégico, onde a gente realmente consegue contribuir com uma proposta de valor e mudar, né, essa percepção através de quê? Através de resultados. Você só consegue mudar a percepção através de resultados, de casos de sucesso. Dentro da empresa, você vai conseguir mais patrocínio, mais apoio da liderança, do C-Level, para você fazer a transformação.
e você vai ver aqui que estão todas as principais disciplinas nessa linha verde ou azul da área de procurement, tá? Até onde você chega lá no 4.0, onde você chega no estágio mais evoluído, né, da área, que é o estágio 3 e o 4, que o especialista de categoria se encontra. Ele pode estar no estágio 1, no estágio 2? Pode, mas não é um especialista de categoria sênior. Ele pode estar no estágio 1 e 2 como um especialista de categoria júnior ou pleno, né? Então, esse slide ele é muito importante, quero começar com ele, e em cada slide eu vou dar uma paradinha para abrir para perguntas. No final, a gente vai ter um tempinho também para responder as perguntas, mas estamos com 10 minutos aqui. Eu gostaria de abrir, já em cima desse slide, esclarecer qualquer dúvida que você que está assistindo a gente, por favor, manda sua perguntinha aí para o nosso time, que eles vão mandar para mim aqui, eu vou selecionar e vou responder. Então, o gráfico de maturidade, nessa linha azul, mostra a evolução até o estágio 4, né, que é o estágio que a gente chama de estágio best in class, né? E a linha vermelha, que eu deixei por último para falar, é a linha que ninguém quer ir, né? Quem é que quer ir para a linha vermelha? Que não é a linha da evolução, é a linha da involução. Porque se você não evolui, ou você fica estagnado, o que é ruim, e acaba ficando para trás, porque os outros vão evoluir. Então você vai acabar evoluindo de qualquer maneira. E ninguém quer ir para a linha vermelha. Olhem vocês o que está escrito na linha vermelha, né? Mas aí isso acontece já em algumas empresas, inclusive acontece, né? Acontece na empresa a fuga de contrato, o Maverick Spend, né? Às vezes a área de compras é bypassada, porque a política pode até existir, mas ela não é muito rigorosa ou ela não é aplicada. Então, a gente não quer que a linha vermelha aconteça, mas infelizmente às vezes acontece. Então, a gente tem que perseguir a linha azul. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, deixa eu ver se já chegou alguma, e eu queria te estimular a perguntar. Não existe pergunta errada, então vamos combinar, já que não existe pergunta errada, também não tem resposta errada, tá bom? Então, eu queria que você, por favor, pergunte. Fique à vontade para a gente ter uma troca legal aqui nessa tarde, nesse início de noite. Ok. Do José Herculano aqui, quantas empresas no Brasil estão no nível 3 e 4? Olha, eu não vou saber dizer de cabeça o número exato, tá? Mas eu diria que hoje no nosso conhecimento de mercado, no nível 4, nós temos no Brasil não mais do que 100 empresas, no nível 4. No nível 3, talvez umas 200 empresas, tá? E o resto todo, estamos falando do nível 2 e o nível 1. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tá? E você pode encontrar esse número bem diferente em outros países, tá? Sobretudo nos Estados Unidos e nos países europeus. Tá? Vamos ver aqui, tem mais perguntas. A Larissa pergunta como é que a gente pode saber que estágio a empresa está. Através de um diagnóstico, através de um assessment, que você pode fazer um auto-assessment da área, comparando o nível de conhecimento de cada disciplina que você tem versus o que há de melhor no mercado, que são as best in class. Esse tipo de autoavaliação nós fazemos, enviamos um questionário para o cliente, ele faz uma autoavaliação, depois nós checamos isso com entrevistas e comparamos o resultado, né, que tem que ter evidências, né? Se a pessoa fala, não, eu domino Strategic Sourcing. Ok, quantos projetos de Strategic Sourcing é um projeto? Quantos projetos de Strategic Sourcing você já fez? Não, eu fiz 2 ou 3. Tá, me dá um exemplo do processo. Aí você vê que o cara não chegou nem até o quarto passo. Então, ele não domina o Strategic Sourcing. Então, ele vai ser avaliado conforme essa percepção e teste, né? Porque você tem que evidenciar. Se você sabe, é igual uma prova, né? Você faz praticamente uma prova, a gente avalia e compara
em que estágio ele deveria estar, conforme o cargo dele, a posição dele, o porte da empresa. A gente faz essa adequação naturalmente para não ser injusto, e aí compara para definir qual é o estágio que ele está. Baseado nesse tipo de análise, a gente identifica o que a gente chama de gaps, que são as oportunidades de melhorias. Aí a PG desenvolve uma trilha de treinamento específica, customizada para aquele cliente, para aqueles profissionais que precisam se desenvolver para poder evoluir, né, nessa escala e chegar no estágio avançado e se tornar um especialista de categorias. Tenho mais perguntas aqui, vou responder mais duas aqui para passar para o próximo slide. Boa pergunta do Thales aqui. Qual o principal motivo, ou principais motivos, por que as empresas estão mais concentradas no nível 1 no nível 2? As outras perguntas, pessoal, que eu recebi até agora, eu vou responder nos próximos slides, tá? Se ficar alguma sem responder, a gente vai deixar mais para o finalzinho, a gente vai ter um tempo maior para responder todas as perguntas, espero eu conseguir responder todas aqui. Por que as empresas, Thales, estão mais no nível 1 no nível 2? Porque, historicamente, a área de compras ela nunca foi considerada, salvo as exceções, sempre há exceção em tudo, uma área estratégica para a organização. Ela não foi considerada uma área prioritária. Geralmente, as empresas, historicamente, sempre focam muito em marketing, em vendas, né? Vendas, marketing, finanças e operações, RH. E compras sempre foi uma área mais transacional. Atende à operação, não deixa a operação parar. Essa era a primeira função, e continua sendo uma função fundamental de compras, a gente não pode deixar a operação parar. Mas a gente vai muito além disso. Então, historicamente, o fato das empresas encararem compras dessa forma, e de alguma forma as áreas também não buscarem conhecimento e também fazerem a sua parte, o dever de casa, para poder evoluir, elas ficaram de alguma forma estagnadas no estágio 1, no estágio 2. Tá? Mas isso não é, de novo, um problema, isso é uma oportunidade. E a gente tem que transformar o problema em oportunidade, fazer com que isso possa ser mudado, a gente possa realmente avançar nessa escala. Tá? Então, eu acho que esse slide a gente já deu uma olhada. Acho que tem só mais uma pergunta, porque está chegando bastante aqui. O Juliano Cardenas, obrigado, Juliano, pela pergunta. Obrigado, aliás, a todos que estão perguntando. Muito legal a participação. Qualquer empresa pode chegar ao estágio 4? Sim, qualquer empresa pode. O poder, o querer, não significa que vai conseguir. Por quê? Porque depende de uma série de mudanças que precisam ser efetuadas na empresa. Primeiro, começar pela cultura, começar pela empresa entender que é uma área que, se ela não é estratégica, ela pode ser tática e depois virar estratégia. Né? Estratégica. Então, primeiro tem que ter essa mudança de pensamento, de mindset cultural da empresa, entender que a área de compras, cada R$1 que a gente economiza é R$1 que vai para o lucro. Diretamente, vai para o que a gente chama de P&L, vai lá para o lucro. Para que vendas gerem R$1, às vezes tem que faturar 3 para gerar 1. Tá? Às vezes 2 para gerar 1. No nosso caso, não. Cada R$1 ou $1 que a gente economiza, vira R$1, $1 de lucro. Tá? É direto o impacto no P&L ou no CMV, no custo da mercadoria vendida, etc. E tal, tá? Então, isso é muito importante a gente dizer, sim, pode, mas você tem que fazer um trabalho muito forte de roadmap, de transformação da área, para identificar onde você está hoje, que a gente chama de as-is, para identificar o que você precisa fazer para ser o to be, aonde você precisa estar, em quanto tempo, quais são os recursos, quais são as mudanças, quais são os processos, quais são as tecnologias, quais são as capacidades e competências das pessoas, quais funções, cargos, organograma. Então, uma série de coisas precisam ser trabalhadas para você chegar lá. Mas sim, qualquer empresa pode chegar lá, desde que ela defina que quer chegar lá e ela busque os recursos para chegar lá. E aí, consultoria existe para isso, para ajudar a chegar lá. Tá? Então, vamos para o próximo slide aqui, por favor?
Muito legal as perguntas, tá? Gostei muito. Bem, pessoal, quais são as 8 principais etapas da gestão de categorias? Então, a gente tem aqui as 8 principais etapas, né? Que é, 1, definir qual é a categoria que eu vou trabalhar, em primeiro lugar, né? Eu preciso definir. E para definir a categoria, a gente tem que voltar alguns passos atrás, e lá no Strategic Sourcing, né? Usar as ferramentas do Strategic Sourcing, matriz Kraujic, Pestel, Porter, SWOT, etc. e tal, para você definir qual categoria você vai trabalhar, né? No nível estratégico, né? Você pode ter categorias de alavancagem? Pode. Pode ter categorias gargalo? Pode. E atacar isso como especialista de categoria. Mas é muito importante você chegar nesse nível de conhecimento daquilo que você vai cuidar. A melhor analogia que eu faço é, você precisa entender daquilo que você compra tanto ou mais do que o vendedor que está te vendendo aquela categoria de material, de serviço, de diretos, indiretos, de CAPEX, de OPEX, que seja, de MRO. Você precisa conhecer profundamente, inclusive tecnicamente, o máximo possível. Ah, mas o cliente interno é ele que entende. Sim, é ele que entende, mas você precisa entender também. Precisa conhecer, se aprofundar. Eu não sou engenheiro, você não precisa virar um engenheiro para comprar a obra, né? Nós precisamos entender o que é importante para comprar uma obra, né? Para uma obra ficar dentro do cronograma físico, cronograma financeiro, etc. e tal, né? Para atender todo o escopo, que é complexo, a compra de uma obra, por exemplo, entre outras categorias. Então, definir a categoria é o primeiro passo, é óbvio, né? Mas não é tão simples como parece. Tem que seguir ali, né, totalmente o que o Strategic Sourcing fala. Por isso que é importante estudar o Strategic Sourcing. Ah, mas está lá no nível 1. Sim, mas se você não faz a fundação da casa, não dá para construir, né, as paredes e o telhado. Então, avalie o papel estratégico da categoria, né? Qual é a importância dessa categoria para o meu negócio, né? É uma categoria que impacta o negócio, o custo do meu produto, do meu serviço, para a operação. Eu tenho prejuízo, tem impacto na marca, na imagem, né? Ela é importante para o meu crescimento. Eu tenho que construir uma aliança estratégica com esse fornecedor ou com esse prestador de serviço. Qual é o impacto de custo, né? Qual é o impacto da ruptura? É um fornecedor só, por isso eu tenho uma dependência grande. O meu volume com ele é pequeno ou é grande, ou seja, é uma interdependência ou não. Esse fornecedor está próximo, está fora, está longe. Lembra que aconteceu na pandemia, com toda a parte de produção, manufacturing, foi todo para a Ásia ao longo de 30, 40 anos. Hoje a gente está vendo o quê? O nearshoring, né? O onshoring, ou seja, a produção voltando mais perto das fábricas, sobretudo no caso dos Estados Unidos. O México, o país está sendo bastante beneficiado com isso. Então, avaliar o papel estratégico da categoria, o seu peso, né, a sua importância para o negócio, ela é determinante. Né? O item 3 é avaliar o desempenho atual e histórico dessa categoria. Se você não avalia o passado, como é que você vai avaliar o presente e o futuro? Então, você tem que entender qual foi o comportamento dessa categoria ao longo do último ano, dos últimos anos. Se você vem monitorando, você sabe, né? Se você assumir uma carteira nova de categoria, você vai ter que aprender. Então, como é que foi o desempenho? A gente está pressionado por inflação, eu tenho poucas opções de fornecimento, por isso que Porter, SWOT é tão importante, né? As 5 forças de Porter, SWOT, da categoria é tão importante. Você consegue entender, fazer o PESTEL, como é que influencia ali. É uma commodity, essa categoria. Commodity são categorias bastante complexas, né? Tem compra spot, compra com contrato, compra futura, você tem que fazer hedge da categoria, o hedge da moeda. Então, são coisas que você precisa aprender. Veja você quanto a gente precisa estudar para a gente ir evoluindo no conhecimento, não só da categoria em si, e como gerir a categoria, para a gente se tornar o especialista. Então, avaliar o desempenho atual, histórico, vai te ajudar a identificar oportunidades, desafios, complexidade, né? E até contribuir naturalmente com a estratégia. Definir quais são os objetivos e metas para aquela categoria. É saving, é cost avoidance, as duas coisas. Eu preciso dilatar o prazo de pagamento, eu preciso desenvolver novos fornecedores, porque existe um risco. Eu preciso desenvolver um projeto de ESG com esses caras, que são importantes para o meu negócio, para o negócio dele. Né? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Eu vou estimular o fornecedor a investir em inovação, e ele investindo em inovação, em tecnologia, em produtividade, em redução
de custo, eu vou ser o primeiro parceiro ou ele vai levar isso para o meu concorrente? Qual é o nível de relacionamento que eu quero ter com esses fornecedores? Isso entra em objetivo também, isso entra em meta. Né? E o 5 aqui é o desenvolvimento das estratégias, né? Alinhadas sempre com o cliente interno, com a liderança, com o negócio, e essa parte, assim como as outras, né, os outros passos anteriores, é extremamente importante, porque você vai definir a estratégia dessa categoria. Eu já falei algumas aqui anteriormente. E isso tem que estar alinhado com os stakeholders. Né? Você não pode, a mão direita tem que falar com a mão esquerda. E você tem que estar alinhado com a liderança. E você vai definir se você vai ter uma relação de curto, médio e longo prazo, se a estratégica provavelmente é de longo prazo. Né? Existe sempre o custo da substituição de um fornecedor pelo outro. Então, às vezes, você não consegue substituir. Às vezes, é um fornecedor que ele é único homologado, então pode ser que exista um risco aí, né? Ou você desenvolver uma relação de aliança estratégica, muito mais do que parceria, a aliança vai além da parceria, algo que você constrói até o business plan, você constrói projetos em conjunto, né? A relação é uma relação realmente ganha-ganha, isso não é com todos os fornecedores, sabe disso, mas isso existe. Né? E aí você vai para o sexto passo, né? Avaliar bem todos os dados de inteligência de mercado, todas as informações, todos os drivers de custo, né? Se você já aprendeu a fazer um cost breakdown, um shoot cost, uma análise de custo de TCO, de Total Cost of Ownership, tudo, custo total de propriedade, de Total Cost Analysis, custo de análise total também. Então, aqui entra o quê? Buscar informação. Informação de mercado. Como é que está essa empresa no mercado? Como é que está a situação financeira dela? Ela está totalmente sold out, ou seja, a produção toda vendida, é uma empresa que está bem financeiramente, está bem reputacional, tem mais concorrente, como é que está a demanda desse produto, dessa matéria-prima, globalmente, no Brasil. A gente tem que estar atento ao que acontece, não só aqui como lá fora. Né? Então, a inteligência de mercado, comprar relatórios setoriais, né? Aí tem uma empresa que a gente recomenda, que é a Beroe, B-E-R-O-E, B-E-R-O-E, que é uma das melhores do mundo, existem outras. Você consegue informação completa da categoria, com bastante profundidade, oferta, demanda, players, você consegue ter tudo isso muito bem informado. Então, mergulhar nisso. Por isso que as áreas de compras, na maioria das vezes, a gente sempre recomenda fortemente a criação de uma célula de inteligência na área de compras, né? Ou uma área de PPM, Planning Performance Management, ou uma área de inteligência, que chama de Marketing Intel, para poder suportar os especialistas de categorias e dar informações, dar subsídios de tudo que está acontecendo em volta do mundo que se refere àquela categoria, para ele poder negociar bem. Implementar PDCA, que é o Plan do Check Action, ou seja, planejar, fazer, checar se está funcionando e corrigir se não está funcionando. É o famoso PDCA. Aí eu não sei o que é PDCA, Léo. Muito fácil. Tem informação de PDCA na internet a rodo. Isso é bastante antigo. O PDCA é um negócio que tem isso há mais de 60 anos. Então, é uma ferramenta muito útil até hoje. Então, é muito importante usar para saber se o planejamento está sendo executado, se a execução está ok, se eu tenho que corrigir, se eu tenho que fazer alguma mudança nessa construção da gestão da minha categoria. Então, revisar e gerenciar, naturalmente, é o último passo. Gerenciar é cuidar do dia a dia daquela categoria, do mercado fornecedor, da relação com fornecedores, desenvolvimento de novos projetos, de novos produtos, buscar aumento de produtividade, redução de custo, mitigar riscos, né? Qual é o meu plano de contingência? Qual é o meu plano B, C, D? Né? Muito importante. Acompanhar os drivers de custo, como eu falei, ou seja, cuidar da categoria. Né? A categoria te pertence, você é o especialista. Né? O nome já diz, você é o dono dessa categoria. Então, esses 8 passos são fundamentais para que você tenha sucesso, né? Nessa evolução de comprador, que é uma função extremamente importante. Jamais vamos falar que não é, porque realmente é importante, mas para você evoluir para um especialista. Então, esses 8 passos, essas 8 etapas, ajudam a gente nesse processo. Tá? Vamos aqui para as perguntas, pessoal? Pode mandar as perguntinhas sobre esse slide. Vou pincelar aqui algumas e vou responder aqui também, para não deixar tudo para o final, senão a gente acaba esquecendo. Né? Vamos lá.
Uma dúvida do Leonardo Ben, espero falar o nome certo dele aqui. A questão de, muitas vezes, para não praticar um sócio devido à rotina, ok, vamos lá. O Léo, meu xará, ele comenta que às vezes a gente não consegue realizar o estatístico sócio porque a rotina acaba interferindo. Isso é uma realidade, isso é verdade. A rotina ela é cruel, ela toma tempo da gente o tempo todo. Como é que a gente pode implementar o estatístico sócio? Para algumas categorias. Começa com uma. E não necessariamente com a mais complexa. Começa com a categoria mais simples, talvez de indiretos. Né? O importante é começar. Não, eu vou fazer estatístico sócio para 10 categorias. Calma, você não está conseguindo fazer porque a rotina não está permitindo. Então, faça para uma. Comece com uma. 2, por que a rotina não está permitindo? Existe uma questão de administração do tempo, eu estou realmente sobrecarregado, é falta de planejamento, eu preciso conversar com o cliente interno, com a minha liderança. E outra coisa também é ir na causa raiz, né? Por que eu não estou conseguindo fazer? Por que eu não estou conseguindo ter tempo? O problema pode estar em vários lugares. Pode estar com a gente, pode estar na origem da demanda, da requisição, porque não houve planejamento, tudo é para ontem, né? Vocês não conhecem isso não, né? Tudo é para ontem. Ou para ontem, antes de ontem. Então, é muito importante a gente entender a causa raiz. E para entender a causa raiz, tem uma metodologia muito simples. São os 5 porquês. Por que eu não estou conseguindo fazer? Porque a requisição chega em cima da hora. Por que a requisição chega em cima da hora? Porque o cliente não se planejou. Por que o cliente não planejou interno? Porque não existe um SNOP. Por que não existe um SNOP? Porque vendas não tem a coracidade no teu forecast e com isso não consegue criar um SNOP. Estou dando um exemplo básico aqui de como você aplica os 5 porquês para chegar na causa raiz do problema. E nem sempre a gente consegue chegar na causa raiz, nem sempre a gente consegue resolver. Mas é importante entender aonde nasce o problema e propor as soluções. Se as soluções vão ser implementadas ou não é outra história. Mas começa com uma categoria, tá? Vamos mais uma próxima pergunta aqui. Vamos lá. A Tati está perguntando exemplos de revisão e gerenciamento da categoria. Passo 8. Como validar esse processo? Muito bom, Tati. Gostei muito da pergunta. Bem, o passo 8 é a rotina do dia a dia. Como é que você faz a revisão da categoria e gerencia? Se você fez o sourcing da categoria, se você está ali há 3 meses no ano fiscal, 6 meses, você tem que revisar todo o processo, acompanhar, monitorar o mercado, o desempenho da categoria versus as metas estabelecidas. Você só consegue gerenciar, só consegue medir se tem metas. Né? Imagina você entrar num campo de futebol que não tem as traves ou balizas, dependendo da região do Brasil, do gol. Não tem as traves do gol, não tem as balizas do gol. Você vai chutar a bola para onde? Para a esquerda, para a direita, para o meio, para frente, para cima, para trás. Você não sabe para onde vai chutar. Então, se você não mede, você não sabe. Então, a revisão e a gestão, ela está focada, nas metas e objetivos da categoria, para aquele ano, ou para vários anos. Você pode fechar um contrato para 3, 4, 5 anos, que é o ciclo de vida do contrato, você vai ter que gerir junto com o cliente interno. Então, esse é o melhor exemplo da revisão e da gestão. Sempre atrelado aos indicadores de performance, aos KPIs, sempre atrelado às metas, que é assim que mede a sua performance e a performance da categoria. Eu tinha uma meta de redução de custo, mas houve uma pressão inflacionária, eu tive, em vez de save, eu tive um penalty. Eu tenho que entender por que isso está acontecendo. O que eu posso fazer para que isso seja mitigado? O que eu deveria ter feito que eu não fiz? Então, olhar no retrovisor ajuda a olhar para frente. É muito importante isso. Então, fazer bem o dever de casa. Então, essa é a gestão do dia a dia da categoria. Sempre olhando o desempenho conforme as metas e objetivos definidos, ok? Vamos para mais uma perguntinha aqui. Pedro Henrique Varela. Quais são as principais dificuldades para um gestor de categorias? Olha, muitas, viu, Pedro, não é isso? Pedro, muitas dificuldades. Se alguém falar que ser um especialista de categoria é fácil, não está falando a verdade para vocês. É fácil ser comprador? Não é, né? Ser comprador não é fácil.
O comprador está sempre pressionado de todos os lados, né? E nem sempre temos o devido reconhecimento. Um especialista de categoria, à medida que você vai evoluindo nesse nível de conhecimento e domínio das disciplinas, cara, o investimento em você é maior, mas a cobrança também vai ser. A mesma coisa quando você faz uma ascensão de carreira, você de comprador vai para comprador técnico, vira um supervisor, um coordenador, um gerente, a cobrança é maior, a pressão é maior. Mas tem as suas recompensas, né? E aí eu tomei nota aqui de algumas coisas que eu vou aproveitar até para comentar que tem a ver com isso. Um especialista de categorias, em muitas empresas, ele tem um nível igual a um coordenador ou um gestor. Depende da maturidade e senioridade dele. Um salário de um especialista de categoria, ele varia de 10 a 18 mil reais, se é júnior, pleno ou sênior. Compara esse salário com a média dos compradores no Brasil, que é 7.500. A média, tá? Você pode chegar a 18 mil reais de salário, ou até mais, dependendo da empresa. Mas para isso você tem que fazer essa evolução. Um gestor de categorias bastante sênior pode chegar a 20 a 25 mil reais por mês. E isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas de salário de mercado. Só você pesquisar que você vai ver, né? Empregos no Brasil. Hoje, dados de hoje no LinkedIn, tem 970 vagas de especialistas de categorias ou similares. Quase 1.000 vagas. Hoje, dados de hoje, dia 4, né, de maio. Quase 1.000 vagas de especialistas de categorias ou similares. No Reino Unido, na Inglaterra, se você tem inglês, você pode trabalhar fora do Brasil e para fora do Brasil. Inclusive, inglês eu sempre recomendo que seja importante estudar. Tem 4.000 vagas no Reino Unido. Hoje, dados de hoje, só no LinkedIn, tá? Fora o resto todo. O Brasil também. 1.000 vagas só no LinkedIn, fora o resto todo. Nos Estados Unidos, dados de hoje, tem 10.000 vagas para especialistas de categoria no LinkedIn. Veja você o tamanho do mercado, hein? Tá? Tem muita oportunidade. A gente tem dificuldade de achar especialistas de categorias quando a gente faz hunting, quando a gente indica para os nossos clientes a incorporação de especialistas de categoria já prontos do mercado. Claro que a gente desenvolve quem está dentro de casa, mas você não desenvolve uma pessoa de júnior para pleno, de pleno para sênior em 6 meses, 1 ano. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. A gente tem que ser sincero. Então, a gente tem que trazer as pessoas prontas do mercado. Não é fácil achar. Não é fácil achar. É desafiador, ok? Espero ter respondido. Vamos lá. Bem, vamos para o próximo slide? Hard skills, soft skills. Isso vai responder várias perguntas aqui do pessoal. Pessoal, continue mandando perguntas, tá? E entenda uma coisa. É possível, sim, a gente se tornar especialista de categoria. Requer esforço, como tudo na vida. Nada vem de graça, né? Não sei se vocês sabem, eu comecei a minha carreira aos 16 anos de idade como auxiliar de serviços gerais. O que é um auxiliar de serviços gerais? Eu fazia a limpeza da loja. Eu era o faxineiro da loja com 16 anos de idade. Só cheguei, acho que cheguei a algum lugar, muito ao esforço pessoal. Também, claro, as pessoas que ao longo do caminho me ajudaram e me ajudam até hoje. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Isso não existe, em absoluto, isso não existe. Mas a força interior, a força de vontade, a motivação, a meta pessoal e profissional, se você determina ali, você é disciplinado, você persevera, se você é resiliente, você chega lá com o tempo. Também não é nada da noite para o dia. Vamos falar aqui dos hard skills, que são os conhecimentos técnicos, e depois nós vamos falar dos conhecimentos comportamentais ou soft skills. Então, a gestão de categorias é óbvio, né? Ferramentas e metodologias de compras, né? Então a gente falou de strategic sourcing, make or buy, value engineering, value analysis, ou seja, várias ferramentas para poder comprar, contratos, compra spot, qual é a melhor forma, né? A questão do strategic sourcing já falamos, gestão de contratos a gente precisa conhecer, né? Gestão da cadeia de suprimentos, não só o fornecedor, mas o fornecedor do fornecedor do fornecedor, ou seja, a gente fala Tier 1, Tier 2, Tier 3, ou seja, todos os níveis na cadeia, né? Porque você pode ter um problema não no teu fornecedor, mas no subfornecedor. Às vezes você está comprando uma máquina, mas o cara que fabrica o rolamento está com problema. Você está comprando uma matéria-prima que tem um componente
que está tendo problema. Você está comprando um princípio ativo para a indústria farmacêutica que um dos componentes está tendo problema e não o fornecedor primário. Né? A questão do relacionamento com o fornecedor é super estratégico para um especialista de categoria. Você tem que criar alianças com seus fornecedores, você tem que ter tempo para se dedicar a isso, visitar a fábrica, a planta, estar em contato com os gerentes, com os diretores das empresas. Gestão de risco é uma disciplina muito importante, que a gente tem que entender o que acontece se não abastecer, o que acontece se aumentar o preço, o que acontece se tiver um problema de qualidade, se tiver um lote recusado, né? Se houver um problema de imagem com esse fornecedor, vai me afetar? A gente tem visto isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. No Brasil, recentemente, vários escândalos envolvendo trabalho análogo à escravidão ou trabalho escravo, como você preferir, porque tinha algum fornecedor tendo uma péssima prática de gestão de pessoas, né? Práticas totalmente abomináveis. Inteligência de mercado nós já falamos, conhecer finanças e tributário, impostos, incentivos fiscais, isso mexe no preço, define de onde você vai comprar, inclusive. Métodos ágeis, o Agile, Scrum, estuda, porque o Agile Procurement veio para ficar. Você vai fazer um sourcing de uma forma muito mais veloz, com resultados, de uma forma diferente, com envolvimento maior do cliente interno em todo o processo. Então, o Agile Procurement, se quiser saber mais, depois procura a gente. A parte do ESG, que não é mais propaganda, não é greenwashing, não é fazer marketing, não é ser marqueteiro, veio para ficar. ESG transforma uma empresa, transforma a cadeia de fornecimento. O ESG se paga. O ESG se paga. Os projetos de ESG se pagam, ainda deixa dinheiro na mesa, né? Todos eles que a gente conhece, faz, inclusive, a PG faz, se pagam. Inteligência emocional. Vamos falar agora dos comportamentais. Gente, existe um ditado que é clichê, que fala que as pessoas são contratadas pelos conhecimentos técnicos, pelos hard skills, e às vezes são desligadas pelo comportamento. Isso é verdade? É verdade. Mas também são desligadas às vezes porque falta o hard skill também. Então, a gente tem que se preocupar com as duas coisas, porque as duas coisas se complementam. Veja você que é um cérebro esse desenho, né? O cérebro do ser humano. Nós somos a somatória de tudo isso. Mas a parte da inteligência emocional, que é muito importante, né? Então, a gente tem que ter inteligência emocional, maturidade, ter mais tolerância. É difícil nesse momento que a gente está vivendo, gestão de estresse, controle de estresse, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Ninguém é perfeito, tem dia que a gente está estressado, cansado, a gente explode. Isso vai continuar acontecendo. A gente tem que controlar isso, né? Isso não pode ser uma rotina, isso tem que ser exceção, né? A gestão do tempo, eu falei, a questão da ética não se fala, não se discute, ética não se discute, ética não se, né? Ética é ética, acabou, né? Persuasão, né? E capacidade de negociação, argumentação, resolução de conflitos, isso é muito importante. Isso tudo a gente estuda, tudo que está aqui a gente estuda, dos dois lados, tanto do hard como do soft. Tudo isso aqui é capaz de a gente aprender, depende só da gente querer aprender. Né? A questão da criar empatia, ser flexível, adaptabilidade. Não adianta querer achar que bater em fornecedor resolve. Não é mais assim, o mundo mudou. Ah, mas tem fornecedor que eu tenho que apertar. Depende se a estratégia foi essa ou for outra. Você está no caminho errado. Você tem que avaliar se esse fornecedor você tem que apertar ou faz muito mais sentido você criar um ambiente competitivo, usar um leilão reverso, por exemplo, para botar os fornecedores para disputarem lá na frente. Você não precisa ser agressivo com ninguém. Pensamento crítico, ter autoanálise, olhar no espelho, se enxergar com o olhar do outro, se colocar no lugar do cliente interno, pedir para o cliente interno se colocar no seu lugar também, né? Porque às vezes ele é parte da solução e do problema. Criatividade e inovação, isso é algo que a gente tem que estimular muito, muito, muito. Pensar sem caixa, não existe mais caixa. Acabou a caixa. Ah, vou pensar fora da caixa. Que caixa? Não tem caixa mais. A gente tem que pensar em inovação, em melhorias, trazer essas opções para a empresa. Gente, dá para fazer tudo isso? Não, dá para fazer parte disso. Né? Se a gente já fizer parte disso, a gente já está conseguindo evoluir naquela escala, com certeza. Né? Ser curioso, buscar a aprendizagem, o autoaprendizado, ou seja, buscar informação. Né? Falei de resolução de problemas, liderança, trabalho de equipe, isso é óbvio, né? Liderança é servir as pessoas, e às vezes você tem que servir, às vezes você tem que ser um pouco mais contundente, porque a situação pede, mas sem perder
naturalmente o respeito, óbvio, respeito é a base de tudo, 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 tudo. Trabalhar em equipe é clichê, mas é verdade, ninguém faz nada sozinho, sempre pedir a opinião de um colega, olha, eu estou com essa minha categoria aqui, estou preocupado com o mercado, estou preocupado com abastecimento ou com a tendência de preço, muita pressão, eu vou para uma negociação, o que, que você pode me aconselhar? Então, trabalhar em equipe, levar um colega para negociar junto, se preparar, né? Preparação é 40%, 50% do sucesso de uma negociação. Ser um comunicador eficiente, de novo, comunicação não é o que você fala, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Você pode falar alhos e ele entender bugalhos. Então, sempre cheque se a comunicação está chegando de forma correta, seja com o fornecedor, seja com a liderança, com o cliente interno, com o colega e até em casa. Né? Raciocínio lógico, analítico, ou seja, mais dados e fatos do que o achismo. O achismo, a percepção, o feeling é importante? É, mas você tem que tomar a decisão, né, preferencialmente baseado em dados e fatos, tá? Isso é muito importante. Né? E o uso, monitoramento e controle de tecnologias. Impossível você falar em se tornar um especialista de categoria se você não procura conhecer, saber das tecnologias existentes. É fundamental estudar as tecnologias aplicadas à gestão de categoria, seja de ferramentas de inteligência de mercado, ferramentas de automação de compras, ferramentas de controle de estoque, de orçamento, de planejamento, de demanda, né, do processo de sourcing, de leilão reverso, de RPA, inteligência artificial, que não se discute mais, né? Está aí, a gente tem que saber como usar da melhor maneira possível, né? Ser inteligente para usar a inteligência artificial. Então, ou seja, precisa conhecer as tecnologias e as melhores. Não adianta a gente se contentar com aquelas que quebram galho, né? Não é assim que ganha-se um campeonato. O campeonato se ganha com um time quebra-galho, o campeonato se ganha com um time campeão. Então, a gente tem que ter tecnologias campeãs, tecnologias de ponta. Né? E as tecnologias de ponta hoje são muito mais acessíveis, porque elas são baseadas em nuvem, cloud-based, são por assinatura, SaaS, né? Software as a Service. Então, é bem diferente do passado, que você tinha que fazer um investimento muito maior. Ah, mas é barato? Não. Tecnologia boa tem o seu valor, não é nem custo, é valor, mas ela tem que se pagar. Então tem que fazer um business case e provar que se paga e se paga. Tá? A gente faz isso o tempo todo. Então, hard skills, soft skills, habilidades técnicas, habilidades comportamentais são fundamentais em qualquer atividade, inclusive na que você está hoje. Na sua função hoje ela é importante. Só que aqui a gente está destacando as principais, né, para se tornar um especialista de categorias. Então, eu queria que você mandasse as suas perguntinhas aqui para a gente ir esclarecendo, né, esse slide, tirando dúvidas aqui, por favor, fiquem à vontade para perguntar quais são as suas dúvidas, né? O que eu deveria priorizar para estudar, né? O que desses dois quadrantes aqui do cérebro, onde é que eu devo focar primeiro? Não dá para fazer tudo, é impossível, né? Tem que montar aí uma jornada, né, uma trilha própria de desenvolvimento e ir estudando. Né? E tem muita informação hoje em dia disponível, né? É diferente da minha época, que a gente tinha que ir para a biblioteca municipal estudar, tá? Não tinha Google, não. Vamos lá. Bem, uma dúvida do Rômulo Cardoso aqui. Qual o principal soft skill para um especialista de compras hoje? O principal, né? Ou a principal, né? Olha, é difícil de definir uma, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu diria que a mais importante, talvez, delas aqui, é difícil dizer. Eu diria que a mais importante é a primeira, que ela é uma grande aqui, inteligência emocional, resiliência e tolerância ao estresse. Eu acho que essa é a fundamental. Sem isso, dificilmente você vai conseguir o resto, tanto do lado do soft como do lado do hard. Então, tem que trabalhar essa parte. Ela é muito importante. E tem muitos livros, aulas, treinamentos gravados, enfim, tá aí para quem quiser aprender, né? Isso também se aprende muito na prática, observando pessoas que têm mais inteligência emocional, que são mais equilibradas, no sentido de saber se posicionar, de colocar suas opiniões, em que momento, a forma, né? Uma coisa que não está aqui, mas que faz parte,
e eu sempre recomendo, é neurolinguística. Estude neurolinguística. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Mais pergunta? Ah, qual a melhor ferramenta de mercado? Bem, existem várias ferramentas hoje no mercado em termos de tecnologia para a área, né? Então, falando de procurement, você tem ferramentas muito importantes. O que eu recomendo sempre, olha o Gartner, né? O Gartner, o Forrester, são institutos independentes que avaliam de forma independente as melhores tecnologias, inclusive o e-procurement. Veja lá quem são os líderes ou o líder do quadrante Gartner, no quadrante Forrester, que você vai saber quem são as ferramentas. Eu não quero fazer propaganda de ferramenta aqui no treinamento, já falei as ferramentas das quais somos parceiros, né? Marta Pereira, tudo é importante, porém o que TI consegue nos ajudar nesse momento com muita informação? Boa pergunta, Marta. Como o TI pode nos ajudar? TI é uma área muito demandada, né? Não é tão diferente da nossa. Ela tem que tocar muitos projetos da empresa ao mesmo tempo. Você imagina que é operações, é finanças, é marketing, é vendas, é isso, é aquilo, pedindo projetos para TI. TI deve facilitar o processo de adoção de tecnologia. TI não pode ser um complicador. Se a TI vira um complicador, ela não está trabalhando para o teu negócio, para a tua área, né? Então, ela tem que ser um parceiro seu, né, na escolha das soluções, tecnicamente falando. Na parte de funcionalidade da ferramenta, cabe ao profissional da área que conhece, né? O profissional de suprimentos vai saber o que uma ferramenta precisa ter para atender a sua necessidade em termos de funções, funcionalidade. A parte técnica, né, da ferramenta, né, como funciona, a parte de integrações com a RP, a questão da segurança cibernética, etc. e tal, tudo isso o TI vai participar. Mas o TI tem que ser um facilitador, tem que ser um parceiro seu, ele não pode ser um complicador, né? E muitas vezes a verba vem até de TI para investir na tecnologia. Então, importante o negócio, a área de suprimentos, identificar essas tecnologias, né? E aí também, de novo, consultoria existe para isso, a PG ajuda, suporte, para trazer essas as opções, construir os business cases e aí conseguir aprovação técnica de TI e seguir com o projeto que tem que se pagar, obviamente. Tá? Se tem mais alguma pergunta? E aí o Pedro pergunta, hard skills, quais devemos priorizar? Legal, gostei também. Pedro, também de novo, né? São várias aqui que você viu, vocês viram que são importantes. Se eu tivesse que determinar aqui a primeira delas, cara, tem que ser Strategic Sourcing. Você tem que conhecer Strategic Sourcing profundamente. Tá? Se você não conhece Strategic Sourcing, você não vai conseguir avançar nas demais. Então, não é à toa que ela existe desde 82, criada em Harvard. Então, a gente precisa conhecer Strategic Sourcing e praticar o Strategic Sourcing. Senão as demais categorias fica difícil. Tá? Então, de todas essas aqui, com certeza, você tem que escolher uma, de novo, entre tantas, Strategic Sourcing seria a número 1. Dúvida da Mariana Araújo, sobre os métodos ágeis. Teria alguma indicação sobre o que estudar que está mais atualizado agora no mercado? Muito boa pergunta, Mariana. Mariana, o Agile Procurement surgiu na Europa, é uma realidade já em várias empresas lá fora, aqui no Brasil começando, a gente implementa o projeto Agile Procurement. Você tem muito material para estudar na internet já sobre Agile, né? A maioria dos materiais estão em inglês, mas tem tradutor, então não fica complicado. E muito em breve a gente vai ter o nosso curso de Agile Procurement também, dando um spoiler aqui, porque já é algo que em muitos projetos a gente usa essa metodologia. Até lá, estuda o Scrum Agile tradicional. Você precisa conhecer o Scrum, o Agile tradicional, para poder evoluir para o Agile Procurement, tá? Então, estuda o Agile, o Scrum Agile, primeiro, para depois você evoluir para o Agile Procurement, tá ok? Vamos para o próximo slide? Conhecimentos importantes de ferramentas. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente, né? E aqui a gente detalha um pouco mais isso, né? Ou seja,
Cost breakdown, né? O que é cost breakdown? É a abertura de custos daquilo que você está comprando, né? Que o fornecedor ele tem que te passar isso. Ele tem que abrir para você mão de obra direta, mão de obra indireta, né? O que é custo fixo, o que é custo variável, né? Ele tem que colocar ali a parte de impostos, ele tem que informar todos os componentes, né? Ou seja, logística. O que pesa no logística, no frete? O custo número 1 é diesel. Né? Quanto é que o diesel representa? Né? Quanto é que representa o motorista? Quanto representa o leasing do caminhão, manutenção, pneu, né? Tudo isso é o quê? É o cost breakdown da categoria frete. Né? Então é muito importante você conhecer. Né? Você está comprando embalagem de alumínio. O alumínio é o principal componente. O alumínio requer muita energia elétrica para produzir, então a energia elétrica tem um peso grande na fabricação de alumínio. Então você precisa conhecer as categorias para entender a composição de custo dela. Você trabalha com cabos elétricos. Cabos elétricos, o que é caro é o quê? É o cobre. O cobre é produzido em poucos países do mundo. O principal fabricante e produtor de cobre no mundo é o Chile. Se o Chile tem um problema, você vai ter problema de fornecimento de cobre. Como é que está essa commodity de cobre? Ela vai impactar o preço do fio, né, do cabo elétrico que eu compro? Estou dando alguns exemplos aqui, tem milhares de exemplos. Eu poderia ficar aqui dias falando de cost breakdown, mas é entender esses componentes de custo, né? O que você chama de drivers de custo. Precisamos entender, e precisa ser muito bem feito esse cost breakdown. Né? Por quê? Porque a gente vai conseguir tentar entender tudo que compõe o custo do que eu estou comprando, seja material ou serviço, também que se faz cost breakdown, e entender mais ou menos a margem do fornecedor, para entender se essa margem ela está abusiva ou não. Nós já fizemos cost breakdown, e a gente faz isso o tempo todo, de categorias, a gente descobriu que um fornecedor tinha 160% de margem. Isso, e você vai encontrar situações muito piores do que essa. Se você não tem um cost breakdown e na sequência faz um should cost, né, e uma coisa fala com a outra, porque o should cost é o custo estimado. Você consegue chegar a 98, 99% de acuracidade do quanto deveria custar aquele item. A indústria automotiva, aeroespacial, que são indústrias bastante evoluídas em maturidade, o should cost é uma ferramenta primordial. Você vai lançar um carro daqui a um ano, você precisa saber quanto é que vai custar. Mas é um carro que a lanterna mudou, o design do carro mudou completamente, o painel, o banco, vai mudar o custo. Quanto é que vai custar? Qual é o should cost? Você vai lançar um avião, você vai lançar um produto, né? Então, estágio de protótipo ainda. Então, você precisa saber o should cost, que é o custo estimado daquilo que você vai comprar, para você poder sentar na mesa para negociar, não é para pedir desconto. O especialista de categoria, sênior, não pede desconto. Ele vai com cost breakdown, ele vai com should cost para falar para o cara, olha, fiz uma análise do should cost da sua categoria, você não poderia cobrar mais do que 100, você está cobrando 130, cara. Você tem que me explicar essa diferença, porque não faz o menor sentido, porque eu estudei a categoria. Mas isso é possível? Claro que é possível. Totalmente possível, é uma realidade há décadas nas empresas de best in class. Outra coisa, não olhar só o preço. Lembra da figura do iceberg? O preço é 15% só. Você tem 85% de coisas que você não enxerga, que aí é o custo total de propriedade. Né? Qual é a garantia, qual a durabilidade, a rentabilidade, a produtividade, o frete, o imposto, se tem garantia, se não tem garantia. Enfim, você tem um monte de custos que você tem que montar, se tem manutenção, né? Perda, se tem logística reversa, tem um monte de coisa envolvida de custo total de propriedade daquela categoria que às vezes você não está sabendo, você não olha. Então, veja você, do cost breakdown, você vai para o should cost, você vai para o TCO. Veja você que essa linha, ela é evolutiva, né? E ela vai se encontrar aonde? No value engineering, no value analysis, no design to cost, no design to value, que é onde você vai desafiar especificações. Um cliente nosso, que ele usava por um determinado componente, aço inoxidável. Aço inoxidável são poucos players e é muito caro. E o mercado inteiro usava alumínio para fazer aquele mesmo componente. Tivemos uma discussão interna para convencer, olha, cara, eu vou te levar em 10 empresas que usam alumínio. Por que você quer usar o aço inox? Isso é value engineering.
substituição de materiais, redução, né? Você desenvolveu um fornecedor de um outro segmento. A gente tinha um segmento de imobiliário de loja que esse cliente só tinha 3 empresas que faziam os móveis para a loja, né? E esses 3 caras se falavam. Era um cartel, o que é muito comum às vezes, tá? Depende do setor, e setores que são bastante cartelizados ou oligopolizados, né? Monopólio hoje existe ainda em alguns setores também, mas cartelizados, os 3 caras sabiam, conversavam, a diferença de preço era muito pequena entre um e o outro. O que a gente fez? Isso é o que é? Isso aí é uma gôndola, mas é um móvel, não é? É um móvel. Então a gente foi, pegamos 4 fornecedores que desenvolvem móveis de cozinha e perguntamos: você quer fazer móvel para loja? Você tem demanda para isso? Temos. Tem um cliente que compra um volume muito grande. E nós pegamos o desenho, o projeto das gôndolas de madeira, com um aramado e tal, e essas empresas cotaram 37% de economia. Isso é value engineering, esse design to value, design to cost. Né? Make or buy. Make or buy é uma análise se vale a pena você fazer dentro de casa ou fora. Eu verticalizo, faço essa operação dentro de casa ou faço fora? Eu produzo um produto que eu posso envasar ou embalar dentro de casa ou fazer com co-packer. Eu faço co-packer, mas faz sentido eu trazer para dentro de casa. Eu faço ou eu compro? Eu internalizo ou eu faço fora de casa? Inclusive com serviços. Eu vou criar uma área de compras operacional dentro de casa ou eu vou contratar um BPO ou um body shop? Tá? Então, ou seja, make or buy também serve para serviço. E decomplex é descomplicar. Descomplicar quantidade de SKUs, descomplicar especificações, descomplicar, inclusive, processos. Tá? Então, ou seja, olha quantas ferramentas um especialista de categoria precisa conhecer. Tem como conhecer? É claro que tem. É claro que tem. Tá? Por isso que eu falei, tem 1.000 vagas no LinkedIn hoje, no Brasil. Só no LinkedIn, fora o resto. E os indicadores de performance, os KPIs, as métricas, as metas, os objetivos, né? Nós falamos lá sobre a gestão da categoria. Se você não mede, você não sabe. SLA de atendimento, qual é o percentual de saving, cost avoidance, quais são as suas metas, qual é a métrica de cálculo do saving, do cost avoidance e do penalty, quando você, em vez de ter redução, você tem aumento, gestão do ciclo de vida do contrato, né? Quanto é que está dispêndio centralizado, o que tem descentralizado, quanto que está coberto por contrato, quanto que não está coberto por contrato. Contratos, cobertura contratual alta, ajuda muito a reduzir o operacional, tá? E você consegue automação, você consegue criar catálogos, uma ferramenta de procurement, existe um monte de coisa que você pode fazer. Avaliar a ROI, né, o payback da área, o custo de servir, porque a ROI, ela mede o quanto está sendo eficiente a área em termos de custo. Se ela está custando muito, se ela está se pagando para a empresa. Se ela está se pagando, está dentro do que o mercado diz como melhores indicadores, você pode pleitear investimento, você pode talvez aumentar o quadro, investir em treinamento, comprar uma ferramenta. Então, quando você mede ROI e custo de servir, ajuda você também a investir, trazer investimentos para a área, ou talvez tenha que reduzir custo. Tá? Você tem outro lado da moeda também. Então, avaliação e gestão de risco nós falamos anteriormente, então existem ferramentas avançadas para isso, né, no mercado, que já faz, então a tecnologia ajuda muito. Esse monitoramento tem que ser bastante frequente, porque o mercado é dinâmico e vivo, e a situação do fornecedor ou do mercado fornecedor pode mudar da noite para o dia, sim. Prazo médio de pagamento, né, ou seja, hoje eu pago com 30 dias, consigo alongar para 60, 90, 120, sem aumentar o preço, como é que eu faço isso, né, de uma forma gradual, eu não posso prejudicar meu fornecedor, mas isso é uma das metas mais importantes da área. E a questão do ESG, né? Quais são os projetos de ESG que eu vou implementar? Começa com um projeto, depois vai avançando, né? Projetos de desenvolvimento de fornecedores, de criação de alianças estratégicas, de um índice de qualidade de fornecedor, de um índice de performance, criar um programa de avaliação e premiação de fornecedores, né? Envolvê-los em seus projetos de sustentabilidade. Lembre-se que isso não é mais moda, isso é uma realidade. Então, vejam vocês quantos conhecimentos nós temos que adquirir e a importância dele. Então, o tema hoje, gente, é como é que o comprador pode se tornar um especialista de categoria. A gente está mostrando aqui o caminho, tá? Vamos ver as perguntinhas aqui? A pergunta aqui do Rômulo Cardoso. Qual a importância de demand control para procurement? Tá.
Controle de demanda, né? Fazendo a tradução aqui, ou planejamento de demanda, ela é fundamental, porque você tem toda a questão da sazonalidade, das oscilações, da flutuabilidade da demanda. E se a demanda ela é mal planejada, você provavelmente não vai comprar bem. Então, a gente tem que trabalhar com a turma de S&OP. Se não tem um S&OP, tem que pensar em implementar um S&OP na empresa ou algo parecido, né? Para você ter uma coracidade melhor, para você poder planejar melhor, ter o planejamento de compras anual e não ser pego de surpresa, que às vezes é muito difícil, mas isso tem que ser exceção, não pode ser a regra. Então, impacta, sim, e muito. Então, planejamento de compras bem feito, com S&OP, com a curiosidade mais alta, ajuda a gente a comprar melhor, né? E o tempo também, né? Porque a planejamento de demanda é informação, né? Do volume, do tempo, em que momento tem que chegar o material ou o serviço tem que ser prestado, mas a gente tem que ter informação também do mercado, a gente tem que ter informação do fornecedor, saber o poder de barganha, tudo isso ajuda a negociar, e o tempo também que a gente tem que administrar, tá? Mas sim, é fundamental. Vamos lá, mais uma aqui. Então, bem, Geise, eu dei exemplos aqui de Value Engineering, Design to Value, Design to Cost. Mas vou falar mais alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. O Value Engineering é quando você faz uma engenharia de valor. Então, o que compõe o custo daquele item que você tem que reengenheirar? Então, não existe essa palavra em português, não. Mas você tem que fazer uma engenharia reversa daquele material para ver onde é que você consegue aprovar, né, mudanças na especificação para redução da necessidade que você tem de economizar. Você tem que reavaliar a especificação. Eu dei o exemplo do tanque do item que era aço inox e o mercado usava alumínio. Isso é value engineering. Design to cost, você desenvolve, né, aquele item para aquele custo pré-determinado, né? Então, é muito importante entender que você tem um orçamento para desenvolver dentro daquele orçamento, né? Então, o desenho, né, do custo, ou seja, é desenhado para, é projetado para atingir aquele custo, né? Ele é projetado para gerar aquele valor. Então, ou seja, o value analysis, o value engineering, o design to cost, design to value, eles se falam, né? Eles se interlaçam e se complementam, tá? Vamos lá. O Value Stream Mapping. O Value Stream Mapping é análise de mapeamento de análise de valor da cadeia toda, end-to-end, que chama de supply chain end-to-end. Você analisa toda a cadeia de supply chain, você avalia todas as oportunidades na cadeia end-to-end. Vai além da questão do custo do item só. É tudo que está envolvido na supply chain, tá? Vamos lá. Miguel Silva, Supplier Risk Assessment. Considera ser uma área completamente branca em muitas empresas que confunde apenas com uma análise de análises financeiras, não fazendo análise 360. Miguel, sim, às vezes uma empresa ela olha o Serasa e já homologa o fornecedor. Se é um fornecedor de baixo risco, né, se é um fornecedor de uma categoria que você tem muita alavancagem, talvez essa seja a única informação que você precise realmente, e reputacional, né? Mas se é uma categoria estratégica, né, crítica, complexa, né, de alto risco, por isso que a matriz de risco é muito importante, porque você tem os riscos mapeados e a probabilidade daquelas situações acontecerem. Então, matriz de risco, vocês precisam estudar o que é a matriz de risco, que você tem os riscos, né, você tem, não existe risco zero, tá? Então, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, e você tem a probabilidade, você cruza uma coisa com a outra. Você tem alto risco, uma probabilidade muito alta, ou mesmo que seja média, as análises de gestão de fornecedores são muito mais complexas, muito além do Serasa, do DIB e outras empresas que fazem esse tipo de análise financeira, tá? Você tem que ter um monitoramento constante, uma série de aspectos ou itens, seja como você queira chamar, que precisam ser analisados, tá? Não é trivial, não. Ok. Mais uma perguntinha aqui. Contratos financeiros, plano já quantitativo a ser adquirido pelo departamento de fornecedor. Vejo ponto positivo, mas também negativo. Ok, deixa eu ver se eu entendi. Bem, Léo, não entendi muito bem a sua pergunta, mas os contratos você tem que ter volumetria, né? E o que existe, é muito comum, você num contrato já prevê reduções se o seu volume de compra cresce, né?
você faz uma tabela, quanto maior o volume comprado, menor o preço pago. Né? E você tem categorias que no final do ano tem rebate, enfim, depende da categoria. Tá? Se eu entendi bem a tua pergunta. Pessoal, mais alguma perguntinha sobre os conhecimentos, sobre essas disciplinas aqui, que não são realmente muito simples no primeiro momento, mas que não é ciência aeroespacial, que é algo que dá para qualquer um aprender. Qualquer pessoa pode aprender isso. O importante é querer aprender, né? E ter uma boa escola de ensino, se aprofundar e usar na prática, né? Por isso que é bacana sempre contar com a ajuda de alguém para poder fazer essas coisas acontecerem. Mais alguma pergunta sobre esse slide? Vou esperar só mais um pouquinho. Tomar uma água. Estou aqui 1h10 falando e não bebi uma água. Acho que pintou mais uma aqui. Pedro, gestão de risco. Existe um percentual de dependência financeira do fornecedor que seja aceitável? Interessante isso. Pedro, nenhuma dependência é boa, né? De nenhuma natureza, de espécie alguma. E dependência financeira de fornecedor, ela tem uma relação diretamente ligada à importância da categoria e à oferta no mercado que você tem de alternativas de fornecedores. Se você tem pouca alternativa de fornecedores de qualidade, homologados, e aquele item é de alta demanda, você vai ter uma dependência financeira alta. Isso aumenta o risco? Aumenta o risco. Então tem que estar mapeado no risco. Então, se existe uma dependência de impacto financeiro muito grande, eu vou gerir isso muito de perto. Extremamente de perto. Né? E isso é um olhar praticamente, no mínimo, semanal na situação daquele fornecedor, na minha relação, no meu contrato, no desempenho daquele fornecedor. E tem suas métricas de performance definidas, tem seus SLAs. Né? Eu diria que qualquer dependência de um fornecedor acima de 25%, extremamente preocupante. 25% já é crítico, acima de 25% nem se fala. Tá? Então, mais ou menos para te dar uma ideia. Tá? Há empresas onde sequer 10% é aceitável, porque esse 10% representa um impacto muito grande, sobretudo em bens de consumo, em que chama de fast moving consumer goods, ou seja, alimentos e bebidas, por exemplo, onde as margens são muito pequenas, você ganha no volume. Né? Qualquer impacto é um grande impacto. Então, depende do teu negócio e está inserido qual é o tipo de negócio que você tem também, influencia e pode mudar essa tolerância de dependência financeira. Tá? Mas, quanto menos, melhor. A dúvida do Natan, aqui, Martins Silva. Obrigado, Natan, e todos que estão perguntando. Para a negociação de extensão de prazo de pagamento, a curva ABC seria a melhor ferramenta para avaliação? Olha, Natan, é uma das ferramentas, mas não sei se é a melhor ferramenta, mas é uma das ferramentas, sim. Normalmente, o que as empresas fazem? Né? O tail spend, né? A cauda longa do gasto, que é a curva C, a turma aperta o fornecedor, joga o prazo lá para frente. E, na maioria das vezes, são os menores fornecedores que precisam do pagamento de prazo menor. Na curva B, meio termo, né? Nem tão longo, nem tão curto. E na curva A, prazo de pagamento curto. O que você tem que fazer, na verdade, é cruzar o teu prazo médio de pagamento ponderado, que ser média ponderada, não pode ser média simples, desculpa, versus o seu prazo de recebimento dos seus clientes. Com que prazo a sua área de vendas está vendendo o teu produto, o teu serviço para o mercado? Se a tua área de vendas vende com prazo médio de 60 dias e você paga o fornecedor a 30 dias, você tem o quê? Um problema de gap do teu cash flow, do teu caixa. Você está pagando o fornecedor antes de receber. Então, o seu cash flow está negativo. Então, a sua empresa, ou ela tem muito caixa guardado, ou ela está pegando dinheiro no banco com o Selic do jeito que está. Então, o que a gente faz na Garage, com os clientes, a gente negocia para levar para território negativo. O que é território negativo, Léo? É o inverso. Eu pago meu fornecedor com 60 dias e recebo do meu cliente com 30.
Um exemplo, tá, gente? Isso é território negativo. Eu recebo antes e pago depois, tá? Então, isso é muito importante para a caixa. Então, geração de caixa, olhar o caixa da empresa é função do especialista de categoria. Porque, às vezes, um comprador não necessariamente olha. Tá? Vamos lá, mais perguntas. Ana Paula Santos. Léo, fazer estatístico sócio na aquisição de serviço é sempre mandatório ou algum corte de valor? Boa pergunta, Ana Paula. Por exemplo, a partir de quanto é fundamental que se faça? Eu gostei muito dessa pergunta. Também dessa pergunta, Ana Paula. Olha, estatístico sourcing, ele é muito baseado se é estratégico e se é crítico. Você pode ter uma categoria de R$ 500 mil por ano, mas ela é extremamente crítica e ela tem um impacto muito grande no teu negócio. Mesmo sendo um spend baixo, tem que fazer o strategic sourcing. Então, você tem que fazer CrowdGeek, tem que fazer matriz de risco, entendeu? Tem que usar essas ferramentas para você definir. Não existe um valor mínimo para strategic sourcing. Né? É claro, você não vai fazer um strategic sourcing para R$ 10 mil, né? Mas a partir de centenas, 100, 200, 300, 400, R$ 500 mil, você pode encontrar, sim, categorias, apesar do spend baixo, de alta criticidade. Eu vou dar um exemplo. Existia um produto no mercado, na indústria farmacêutica, cujo principal princípio ativo só tinha um fabricante homologado. E era uma empresa pequena, familiar, cujo o senhor, dono da empresa, ficou velhinho, faleceu, os filhos não quiseram tocar o negócio, fecharam a fábrica. A grande indústria farmacêutica não percebeu isso, teve que tirar o produto de linha por quase 2 anos, porque a Anvisa leva 2 anos quase para homologar um novo fornecedor de princípio ativo. Você imagina ficar 2 anos sem vender um produto. E era um produto famoso, não posso falar aqui qual é. Existe uma indústria de alimentos uh, na área de laticínios, é o máximo que eu posso falar, que tinha um produto cuja matéria-prima principal era um fornecedor no Uruguai, muito importante a matéria-prima. Esse fornecedor do Uruguai teve o mesmo problema desse da Pharma, problemas de sucessão. Da noite para o dia, esse ingrediente, a produção desse produto lácteo, deixou de existir. A mudança no sabor do produto foi tão grande que as vendas caíram quase 40%. Por quê? Não foi mapeado esse risco. Esse cara fornece a gente há 20 anos, há 30 anos, mas ninguém foi lá saber o que estava acontecendo. Então, parece uma coisa óbvia, né? Mas não é. Não é óbvio. Né? Vamos lá. Você tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto aqui não temos mais perguntas. Acho que a gente pode ir para o próximo slide. Aqui é legal, fala de tecnologia, né? Transformação digital. A gente não podia deixar de falar isso. Aqui a gente está vendo um comparativo de alguns anos atrás, mas a gente colocou de propósito, porque você vê ali a internet das coisas, né, o RPA, você vê ali inteligência artificial, blockchain, né, todas as demais tecnologias. O que são as top 3 hoje no mundo, voltado para a nossa área? Primeira tecnologia, RPA. Ela tem em primeiro lugar hoje, né, em todo o mundo. Automação, processos robóticos com e sem inteligência artificial embarcada. Chatbots e bots. Segundo lugar, e-procurement, de qualidade. Terceiro lugar, analytics. Quarto lugar, internet das coisas. Digital twins, que são os gêmeos digitais. Depois vem blockchain e o resto. Tá? Então, ou seja, houve uma mudança, né? Por que houve uma mudança? Porque o RPA é de muito fácil adoção, a adoção é muito rápida, e ele se paga muito rapidamente, o RPA. E o eProc não tem como você não ter uma ferramenta de procurement de qualidade. É a mesma coisa você trabalhar numa empresa sem um RP. Você consegue trabalhar numa empresa sem um RP de qualidade? Fica difícil. Então, você tem que ter um e-procurement de qualidade. Assim como a área comercial, a área de vendas e marketing, tem ferramentas de qualidade, como o Salesforce, como são os CRM, né? Salesforce, Drive, entre outros, né? E procurement você tem aí no Gartner os líderes de mercado. Número 1, por exemplo, é o Coupa. Então, acho que é importante você pesquisar, procurar saber que tecnologias são essas, quais estão disponíveis, fazer benchmarking. É muito importante fazer benchmarking.
É muito importante conversar com outras empresas, com outros colegas, de outros setores, inclusive, entender o que está acontecendo, né? Entender as mudanças de mercado, conversar com esses colegas, visitar esses colegas, receber esses colegas, ter essa troca é muito enriquecedora. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Assistir aulas, participar de eventos, né? É, porque, gente, especialista de categorias, né? Gestor de categorias, né? Um gerente de procurement, um diretor de suprimentos, um Chief Procurement Officer, né? Que é o CPO, né? E que está sentado lá no Olimpo, eu costumo brincar lá com os Zeus, né? Junto com o CEO, o CFO, o COO, o CIO, o CPO, Chief Procurement Officer, né? Que é o equivalente a um VP de compras. Cara, isso é uma carreira. Isso é uma carreira. Você sabia que o Tim Cook, né, da Apple, CEO da Apple, ele foi Chief Procurement Officer? Muita gente não sabe disso. Tem muito presidente de empresa, CEO, que foi CPO, que foi diretor de suprimentos. E o Tim começou como comprador. A Mary Teresa, da General Motors, ela foi Chief Procurement Officer. Ela é CEO da GM, da General Motors. Ela saiu de suprimentos para ser CEO. Por quê? Porque ela conhece toda a cadeia de fornecimento. E uma indústria automobilística trabalha com cluster, com fornecedores, com fabricantes de peças. Isso é fundamental para o business. Muitos diretores de supply chain e VPs de supply chain viram CEOs. O Gary Smith, da Office Depot, né, que é uma rede de lojas de departamentos, Home Depot dos Estados Unidos, também foi Chief Procurement Officer, também foi diretor de compra, virou CEO. Nós temos dezenas de casos no mundo que o cara que está lá sentado como presidente da empresa começou como comprador. E às vezes a gente não se dá conta disso. No Brasil tem exemplos também. Né? Então, ou seja, é muito importante a gente entender que isso é uma profissão, isso é uma carreira, isso é uma escolha. E é uma profissão, uma carreira muito importante. Então a gente tem que se valorizar. A mudança começa com a gente. Por isso que eu sempre falo, a gente é front office. A gente impacta o negócio, a gente impacta o lucro, ou a gente, até o prejuízo a gente impacta. A gente afeta o negócio, impacta o negócio positivamente ou negativamente. Pergunta aqui, vamos lá. Ah, legal a pergunta do Rômulo Cardoso. Léo, com a chegada do ChatGPT, procurement corre algum risco? Oh, essa pergunta é uma pergunta difícil, hein? O ChatGPT, né, cara? Que loucura isso. Tá realmente impactando tanta gente e trazendo muitas questões, né? Eu até publiquei recentemente algo sobre o blind spot da inteligência artificial, né? Que é o ponto cego da inteligência artificial, né? Porque ninguém sabe onde é que isso vai dar. Ninguém sabe mesmo. Tem um cientista de dados no planeta Terra, nem Google, nem Microsoft, nem na NASA, em lugar nenhum, que sabe dizer aonde vai parar a inteligência artificial, se é que ela vai parar um dia. Né? O ChatGPT para procurement, ele hoje é um facilitador. Ele consegue ser uma fonte de ensino, de educação, de informação, de melhores práticas. Ele pode participar de processos de automação. A gente, inclusive, usa o ChatGPT em alguns processos de automação robótica. Então, hoje ele é um facilitador, né? Porque ele é usado com esse propósito. Quando você usa a tecnologia por um propósito de construção, de geração de valor, de criação de valor, né, para beneficiar, ela não é uma ameaça. Se a tecnologia ela é usada para outros fins, ela vira uma ameaça. Vou dar um exemplo muito claro, muito simples. Quem conhece a história de Santos Dumont, né? Santos Dumont, quando ele inventou o avião, né? Tem os irmãos lá, Wright, americanos que disputam, né, a invenção do avião. A gente, como brasileiro, Santos Dumont foi um inventor, e eu acredito que sim. Santos Dumont não inventou o avião para jogar bomba em ninguém. Ele não inventou o avião para jogar míssil em ninguém. Ele inventou o avião para ser um meio de transporte. E ele cometeu suicídio. E por quê? Porque ele viu o avião ser usado na Primeira Guerra Mundial para destruir cidades e pessoas. Então, tecnologia é a mesma coisa. O avião é uma tecnologia e revolucionou o mundo. Né?
encurtou as distâncias. A tecnologia faz a mesma coisa, ela revoluciona o mundo, ela encurta as distâncias. Então, a tecnologia, quando ela é criada com um propósito positivo, o resultado é positivo. Então, o ChatGPT não é nenhuma ameaça hoje para o crime, zero ameaça. Como o RPA também não é. A tecnologia, ela não é uma ameaça. A ameaça é quando a gente para de evoluir. Quando a gente para de estudar, quando a gente para de buscar o conhecimento, quando a gente para de buscar a fonte do saber, aí sim o mundo se torna uma ameaça, porque eu não estou estudando, eu não estou acompanhando, que é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil ficar atualizado hoje em dia. As coisas mudam da noite para o dia, né? Então é impressionante a velocidade. A inteligência artificial ela vem evoluindo exponencialmente. O ChatGPT, há pouco tempo atrás, ele não tinha 10% sequer da capacidade que ele tem hoje. Quando eu falo tempo atrás, é um ano atrás, tá? Então, ou seja, a evolução é exponencial do exponencial do exponencial. E a gente precisa fazer um esforço adicional para acompanhar isso. A gente vai conseguir estar 100% atualizado sobre tudo? É claro que não. Mas a gente precisa se aprofundar. E se a gente não se aprofunda, lembra da escala da evolução. Isso acontece com as pessoas também. Então, tecnologia a gente precisa conhecer. Você não precisa ser o cara que vai fazer a programação, a linguagem. Mas você precisa entender quais são as tecnologias de ponta, para que elas servem, como é que ela me ajuda, por que eu devo adotá-las, como é que ela se paga, etc. E tal. Então, a tecnologia ela existe para isso. Ela é um meio, ela não é o fim. Né? Então, eu acho que, finalizando aqui a pergunta, o ChatGPT ele veio para ajudar, e é claro que existem perguntas e dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro, né? Mas a gente tem que viver o presente primeiro, isso, e se preparar para o que vem aí, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Vou tomar mais um golinho d'água aqui. Estamos chegando a quase 1h30. Quantas pessoas estão assistindo a gente aí, time? Eu não consigo ver daqui. Acho que me responderam. Não. 115, olha que legal. Obrigado a vocês que estão até agora assistindo. Muito legal. Muito obrigado. Muito legal mesmo. Me sinto lisonjeado aqui. É uma honra. Ah, que legal. Chegando a 130. Bem, se não tem nenhuma pergunta sobre tecnologia, eu acho que a gente pode passar para o... Tem o próximo slide? Ah, legal. Olha aqui, ó. 5 tecnologias chaves transformando o futuro de supply chain, né? Olha que interessante. Você já viu esses robozinhos correndo, né? Pelo chão dos CDs aí, dos grandes operadores logísticos, do e-commerce também. Isso aí, supply chain, é uma total realidade, né? O software com inteligência de mercado, né, com analytics, buscando informação preditiva ali, com acuracidade, lá do ponto de venda, né, do hábito do consumidor. Então, essa inteligência de sourcing, ela ajuda muito a gente também, ou seja, software de sourcing com inteligência de mercado acoplada. Então, de novo, as ferramentas de procurement de primeira linha têm isso, tá? A internet das coisas, muito legal, né? Isso é muito importante. Já existem ferramentas, e a gente trabalha com uma delas, que você tira uma foto de um item no estoque, do item, não é do código de barra nem do QR Code, não, do item. Você vai tirar uma foto dessa caneca aqui, tira uma foto da caneca, ela vai criar uma requisição automática para comprar. Checa se tem estoque, não tem estoque, já cria a requisição automática. Pela foto, pelo reconhecimento de imagem. Isso é IoT, isso já existe, tá? Então, os gêmeos digitais, a gente já falou sobre eles, né? A importância disso, né? A parte robótica da intralogística, né? A gestão de estoque com otimização usando a inteligência artificial, a questão do serviço proativo no campo, imediato, SLA muito próximo ali do D0, né? E a questão da visibilidade da cadeia de fornecimento, onde é que está localizada, se tem algum tipo de risco, esse monitoramento também. Então, esses aqui são alguns exemplos chaves de tecnologia. Ah, chegaram mais perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. Com as empresas, de novo, ChatGPT, acho legal. Com as empresas, Rômulo, com as empresas buscando redução de custos e minimizar os erros humanos, aperfeiçoar o ChatGPT não seria um risco? Eu não vejo dessa forma.
eu vejo que o ChatGPT que está evoluindo, ele está aprendendo, ele é machine learning, ele aprende, né? O mundo inteiro, né? Ou seja, você viu em quanto tempo atingiu lá, né? 100 milhões de usuários e tal, tempo recorde. Então você imagina essa ferramenta sendo alimentada de dados o tempo todo, né? E ela vai aprendendo. Eu não vejo esse risco, eu vejo o risco da gente não usá-la. Eu vejo o risco da gente não embarcar no trem-bala da inovação. Porque agora não é mais embarcar no trem, é trem-bala. Ele anda 400, 500 por hora. O risco é você ficar para trás. Então, se você não embarca no trem da evolução, da transformação digital, e por isso é importante fazer um roadmap de transformação digital bem feito, você fica para trás. E aí, para recuperar, é difícil. Porque ele passa muito rápido. Você não vai conseguir correr igual nos filmes, né? O cara corre atrás do trem, aí agarra no trem, entra no vagão, entra por trás do trem e tal. Tecnologia isso não existe. Passou, vai demorar para você conseguir se atualizar. É possível? É. Só que você vai estar um pouco atrasado. E se o teu concorrente fizer antes de você? Então o risco é não fazer. A dúvida da Ana Paula. Algumas empresas já usam RPA para compras até 50 mil. A médio prazo, eles serão uma grande ameaça para nós compradores? Outra preocupação. Ana Paula, a sua preocupação é genuína, tá? Muitas empresas usam RPA para compra até 50 mil e muitas empresas vão usar. Não dá para a gente ignorar a realidade. Há 10 anos atrás, ninguém falava em carro elétrico, praticamente. Né? Carro elétrico hoje é uma realidade. Veja o que a Tesla fez com as montadoras no mundo inteiro. Todo mundo teve que rever seu modelo de negócio e migrar para o elétrico ou para o híbrido. Né? E olha aí o sucesso das empresas. Mas a Tesla está tendo... Isso é outra história. Mas olha a ruptura, o disruption, que se fala. Né? Há 20 anos atrás, ninguém fazia compra por e-commerce. Olha o que o e-commerce está fazendo. Então, o RPA para compras de itens transacionais, itens repetitivos, ele vai ser usado para comprar. Se vai substituir o comprador, é outra história. Porque esse comprador, ele pode fazer outras funções na organização. Ele pode se tornar mais estratégico. Olha o que nós estamos falando aqui hoje. A gente está falando da gente se tornar especialista de categorias. Então, a pergunta que eu faço para todos nós que estão aqui, e aqueles que vão assistir depois, vai ficar para ser conversado, e, por favor, quem quiser tirar foto aí, pode tirar foto, não tem problema, colocar no LinkedIn, que está assistindo a aula aqui com o Léo, fica à vontade para divulgar, tá, galera? Até agradeço quem fizer isso. A gente tem que estudar para a gente não ser substituído por robô. Né? A mecanização da lavoura de cana-de-açúcar. Ela, uma colheitadeira daquela, né, ela substituiu 100 profissionais do campo. Uma máquina. Essas pessoas tinham muito mais dificuldade de aprender uma evolução na profissão. Alguns viraram operadoras de colheitadeira, mas você não tem colheitadeiras para 100 pessoas, você tem para uma pessoa. Já na nossa área é diferente. Se eu sou comprador de itens operacionais, transacionais, eu posso me tornar um comprador técnico? Eu posso ser um especialista de categoria júnior? Claro que pode. Nessa empresa ou em outra, mas você tem que buscar essa evolução, você não pode ficar para trás. Mas o objetivo do RPA não é substituir ninguém. Esse é um problema, às vezes, de entendimento nosso. O RPA ele existe para automatizar atividades que uma pessoa não deveria estar fazendo. Que elas são corriqueiras, repetitivas, não requer muita função cognitiva. Né? Então, a gente pode fazer coisas mais importantes, mais estratégicas, mais táticas, né? Ou até trabalhar numa outra área, às vezes. Mas o robô ele não vem para substituir pessoas, ele vem para automatizar processos. Pessoas que não podem deixar serem substituídas por isso. E não faz sentido, porque a gente pode aprender coisas novas e é o que a gente está discutindo aqui hoje. Né? Mais uma pergunta aqui. Léo, que livros você recomenda? Opa, tem vários. Ediane, tem vários livros.
Existem os melhores livros, gente, de procurement, de gestão de categorias, repito, de gestão de categorias, são livros americanos, né? Então, o Category Management Book, né, o Practical, ele é o melhor livro de gestão de categorias. Eu tenho um exemplo aqui que não é específico de gestão de categorias, mas é para leilão reverso, né, que é a Practical Guide to E-Auctions for Procurement. Tá? O melhor livro, a gente dá aula disso também na PG de leilão, né? Esse livro é o melhor livro do mundo para fazer leilão reverso numa plataforma de PROC, tá? Mas não tem no Brasil, ele é em inglês. Então, de gestão de categorias, livro, os melhores livros estão na Amazon, você procura lá, né, Category Management Book, vai aparecer opções muito boas. Então, esse Practical Guide é o melhor deles, Practical Guide to Category Management, mas existem outros, são livros em inglês. Talvez você encontre versões traduzidas. Mas tem material também em português na internet. Mas livro de gestão de categoria, os melhores livros são livros americanos. Tá? No Brasil, livro de gestão de categoria com profundidade, eu desconheço, de gestão de categoria. Tá? De outras disciplinas existem livros brasileiros de boa qualidade, com certeza. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta. Do Luiz Fernando. Léo, como você vê essa contratação ou plataforma proativa de serviço? Eu vejo com bons olhos. Eu vejo que quando você tem esse modelo de contratação, você tem muita flexibilidade, né, para crescer, ela te dá uma forma de crescimento muito mais maleável, muito mais flexível. Você consegue controlar melhor os riscos e tal. Então ela cresce com você, ela evolui com você. Eu vejo com muito bons olhos, não vejo com nenhum ponto negativo que chame a atenção, não. Bem, vamos para o próximo slide? Isso é legal, cara. Olha só, quais são as principais marcas, né? Vamos chamar assim, de mercado, né? E veja como é que elas evoluíram em bilhões de dólares, né? De 21 aqui, e tem uma projeção aqui, se não me engano, para 27, né? Ou seja, quase que dobrar de valor, em bilhões de dólares, né? Veja você aqui as marcas, né? Você tem ali a SAP, você tem a Blue Yonder, você tem a Coupa, você tem aqui Trimble, você tem aqui Microsoft, né? Então, veja você quem são os líderes de mercado aqui, né? Então, vale a pena a gente olhar. E as tendências, como eu falei, né? Estão ali do lado, eu já tinha citado elas no slide anterior, tá? Então, podemos... tem mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Dúvida do Natan. Léo, pensando do outro lado da moeda, os fornecedores estão preparados tecnologicamente para atender as demandas de automação das grandes empresas? Isso é uma boa pergunta. Os grandes fornecedores deveriam estar. Os grandes fornecedores. Os médios deveriam estar em processo de. Os pequenos vão ter mais dificuldade, sim. O ponto é, numa plataforma de e-procurement, se você tem uma plataforma bastante amigável, um processo de implementação, um onboard, né? Ou seja, colocar a bordo dos fornecedores de forma muito bem feita, um treinamento, estendendo a mão, change management, um acompanhamento, o cara vai aprender, mesmo pequeno. E a gente tem experiência porque a gente usa a plataforma iProc para fazer sourcing. E a gente se depara com todo tipo de fornecedor, pequeno, médio, grande. Então, tem como aprender, mas ele vai ter mais dificuldade do que o médio e, naturalmente, do que o grande. Tá? Vamos lá. Ana Luísa, especialista de categoria pode migrar de categoria? Excelente pergunta também. Em relação ao mercado, isso pega bem? Ana Luísa, claro que sim, mas é claro que sim. Quanto mais categorias você conhecer, você dominar, maior a sua empregabilidade. E o mercado vê isso com ótimos olhos. Você não pode conhecer só uma, ou duas, ou três, ou cinco categorias. Você conhece facilities, vai conhecer CAPEX, categorias de CAPEX, vai conhecer categorias de diretos, de indiretos. Isso amplia o teu conhecimento, amplia o teu diferencial no mercado.
eu incentivo 1000%. 1000%. Aprendam mais categorias, mas aprendam com profundidade, né? 100% de acordo. Vamos lá. Jane Araújo, quando vamos ter outra turma de estatística? Obrigado, Jane. Já responderam aí, ó. Próximo treinamento de estatística source com a PG, 13/6, 14/6 e 15/6. Aí a Lívia vai botar o e-mail aí para quem quiser se informar mais a respeito. Bem, próximo slide, por favor. Chegamos aqui aos 20 minutinhos finais aqui também de perguntas e respostas, né? Gente, qualquer tema, por favor, não só sobre especialista de categorias, gestão de categorias, que foi o tema da aula de hoje, dessa Masterclass, que você pacientemente me acompanhou até agora, qualquer tema que você queira perguntar sobre procurement, e eu não estou dizendo que eu tenho a capacidade de responder sobre qualquer tema, porque eu não tenho, mas aquilo que eu souber responder, eu vou responder aqui. Aquilo que eu não souber, eu vou pedir desculpa para você e a gente tenta responder depois, tá? Mas, por favor, qualquer tema. Se quer perguntar sobre contratos, pode perguntar. Se quer perguntar sobre fornecedores, se quer perguntar sobre statistic sourcing, se quer perguntar sobre leilão, quer perguntar sobre tecnologia, qualquer pergunta sobre procurement, eu queria estimular você a fazer nesses minutos finais. Nós estamos chegando aqui e eu quero muito te ajudar a tirar essas dúvidas. É uma oportunidade que a gente tem aqui de aprendermos uns com os outros. Fiquem à vontade que a gente tem mais alguns minutinhos aqui para responder perguntas sobre qualquer tema. Tendências, né, de mercado, empresas. Estou à disposição, pessoal. Então, fiquem à vontade aqui para a gente aproveitar esses minutinhos finais para tirar dúvidas sobre procurement, supply chain, logística. Vou fazer o melhor aqui para atender e responder a todos. Enquanto isso, tirem fotos aí, por favor, divulguem no LinkedIn, que você está assistindo aí uma aulazinha com o Léo, da PG. Eu agradeço que isso ajuda a gente a fazer mais aulas assim, para mais pessoas, sem custo algum, que eu acho que esse é o nosso principal propósito na PG, é compartilhar conhecimento. Auditoria em procurement. Como o comprador de categoria deve se preparar? Isso é uma boa pergunta. Auditoria em procurement. Olha, Natan, auditoria em procurement é algo muito comum, muito normal, né? Seja ela interna ou externa. O comprador ele tem que ter todo o processo com muita visibilidade, muita transparência, né? O processo de compras ele tem que ser auditável. Então, ele não pode ter nenhum, vou usar até a expressão lá do blind spot, nenhum ponto cego, né? Não pode ter dúvida, ele tem que ter transparência, todo o processo do início ao fim, totalmente documentado, né, com evidências, né, que houve isonomia do processo como um todo, que não deixamos nada de fora, que a gente seguiu a política de compras da empresa, né, senão você vai ter não conformidades. E aí que entra a tecnologia. Olha que interessante, Natan. Quando você tem uma plataforma de procurement, ela é 100% auditável. Todas as trocas de comunicação com o fornecedor é feito pela plataforma, todo o histórico do sourcing, de negociação, do contrato, tudo que você fez está ali. Diferente de um e-mail, diferente de um Excel, de um papel impresso que está na gaveta, que está numa pasta, num arquivo. Então, seja qual for a opção, a gente tem que, desculpa o barulho aí de fundo, aí, a gente tem que fazer um processo com isonomia, 100% auditável, full compliance, total compliance, totalmente transparente, né? Sem deixar nenhuma sombra de dúvida e com evidências. Fernanda Alves, que abordagem usar junto à área solicitante ao fazer um cost breakdown? Na urgência, eles não dão muito valor a isso. Tá. A área requisitante, é claro, que é a área técnica que está requisitando, ela pode ajudar e deve ajudar na composição do cost breakdown. Se existe uma urgência na compra e nós não temos tempo de fazer, a gente tem que sentar e conversar. Olha, nós vamos fazer essa compra, mas pelo fato de deixarmos de analisar um cost breakdown, eu não vou fazer a negociação mais ideal possível para a nossa empresa.
Então, ou a gente ganha um tempo aqui para adquirir esse negócio e a gente senta e vamos trabalhar no cost breakdown, ou vamos assumir que nessa compra aqui a gente não vai comprar tão bem, mas na próxima compra já deveríamos começar a fazer análise do cost breakdown desde já, com tempo, para que na próxima negociação eu possa fazer uma negociação de igual para igual com o meu fornecedor. Eu não vejo outro caminho. Tá? Ok, vamos lá. O Léo Xará aí consegue comentar um pouco sobre metodologias e técnicas de negociação? Essa é uma pergunta legal. Vamos lá, Léo. Léo, existem muitas técnicas de negociação, muitas famosas, inclusive, né? O bad guy, good guy, o bad cop, good cop, ou seja, o bom policial, o mau policial, o cara legal, o cara não legal. Entra um cara na sala que vai apertar, o outro que vai fazer ali o papel do bonzinho. E isso são técnicas que existem, tem técnicas de interrogatório, não é só em filme não, na vida real isso também se aplica em algumas negociações, esse tipo de técnica. Mas isso já está manjado. Mas em alguns casos funciona, essa é uma muito tradicional, né? Existem outras técnicas, né? Mas eu acho que a mais importante delas é você estudar o BATNA, que é a melhor alternativa para um acordo negociado, né? Do como obter um sim, né? Ou como conseguir um sim, que em inglês é Getting to Yes, né? Do meu amigo, professor Bill, né? William Ury, tá? William Ury. Pessoal aí, peço que pesquisem aí, por favor, esse livro e coloca aí nos comentários, que é a Bíblia do Comprador. Você precisa definir o seu BATNA, definir ali a sua área de negociação, né? O máximo que você pode pagar, aquilo que você deseja, ou seja, qual é o seu goal, o seu objetivo, né? Qual é o melhor objetivo alcançado ou alcançável, né? Qual é a melhor proposta aceitável, você define o range. Essa é a melhor tática, a melhor estratégia de negociação. Definir o BATNA, não é Batman não, hein? BATNA, B-A-T-N-A, Best Alternative to Negotiate Agreement. Então, você aprende isso, e esse livro ensina isso, né? Como obter um sim, ou como conseguir um sim. Em português eu me confundo, em inglês é Getting to Yes, do William Ury e do Roger Fisher. O William Ury é U-R-Y, e o Roger Fisher é a Bíblia. Se tivesse que indicar um único livro, esse é o livro. Tá? O Bill, conheço ele pessoalmente, professor, amigo, então um cara fera, casado com um brasileiro, inclusive. Né? Ele que assessorou muitos empresários brasileiros em muitas aquisições, é considerado o negociador número 1 do mundo, o Bill. Ele é assessor de negociação da Casa Branca desde o presidente Jimmy Carter. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Ele só não foi assessor do Trump, mas foi do Obama e agora é do Biden. Tá? Ele trabalha para a Casa Branca. Né? Ele negocia conflitos, né? Inclusive outros presidentes de outros países aí, inclusive com a Coreia do Norte, ele participa das negociações lá para evitar conflito, tá? O cara é fera. E ele é o cara que criou o programa de negociação de Harvard. Então, o Getting to Yes, ou como obter um sim, ou como conseguir um sim. E tem um outro dele, é como conseguir um sim consigo mesmo, que também é ótimo. Todos são best-sellers, são livros que eu recomendo, tá? Então, a melhor tática é BATNA. Ítalo, considerando uma empresa sem processo de compras, quais seriam os 3 primeiros passos? Excelente pergunta também, Ítalo. Considerando uma empresa sem processo de compras, quais seriam os 3 primeiros passos? Os 3 primeiros passos por que não existe um processo de compra? Primeira pergunta. Segunda, desenhar o processo mais simples possível, mas que siga as melhores práticas. Né? E aí eu vou dar uma dica. Quem requisita não pode comprar. Quem requisita não pode comprar. Quem compra é compras. E compras não pode pagar. Quem paga é o financeiro. Mas quem paga não pode conferir fisicamente o material que chegou, nem aferir o timesheet, né, a folha de serviços do fornecedor. Isso é o cliente interno. Isso chama-se o quê? Segregação de funções, papéis e responsabilidades muito bem definidos. Quando você define o que cada um faz, define em que momento passa o bastão,
né? Quem requisita não compra, quem compra não paga, quem paga não mede nem afere, nem recebe materiais, você criou o quê? Você criou um controle do processo. E aí você pega isso e transforma no que chama de processo REC to P2P. Requisição, APO ao pagamento e ao recebimento também, né? Físico, fiscal ou a medição do serviço, tá? E aí você consegue desenhar um fluxo simples, as alçadas de aprovação, né? Se é um valor até 10 mil, quem aprova, se é de 20, 30, 40, 50, 100, 1 milhão, né? Vai subindo na hierarquia, se tem que passar pelo cliente interno, se tem que passar aprovação de orçamento. Então, o processo está atrelado também a alçadas de aprovação, tá? Ok, vamos lá. Tá, o autor é William Ury, U-R-Y, William Ury, né? E Roger Fisher, tá? Roger Fisher, William Ury, como obter um sim em português, se não me engano, tá? Dá uma gogada aí que vocês vão achar. Outra pergunta aqui. Quais as recomendações para um trabalho na categoria... legal isso. Na categoria de segurança empresarial. Essa é uma categoria interessante, né? Segurança empresarial. A gente faz esse tipo de análise, né? Então eu vou dar uma dica aqui, uma consultoria grátis. Para que você precisa de segurança armado? Numa fábrica ou num prédio? Não estou falando de banco, não. Para que você precisa de um segurança armado? Vai trocar tiro com alguém? Então a gente, em segurança, se o negócio não é banco, não é casa da moeda, não tem que ter segurança armado. E quando você tira o segurança armado, você coloca um vigilante ou um porteiro, muda a categoria. Muda a categoria, o custo cai. Tá? Esse é a primeira dica que eu dou para vocês, nessa categoria. Rever o papel do profissional. Eu preciso desse cara armado, porque custa muito caro o profissional armado. Porte de arma, treinamento e o risco. Teve um cliente nosso, numa fábrica, que ele tinha 12 seguranças armados por turno, eram 3 turnos, 36, fora os caras que têm que folgar e cobrir férias, dava quase 50 pessoas. E a gente transformou todos em vigilantes não armados, com CCTV, etc e tal, botão de pânico, um monte de outras coisas. Né? Isso é velha análise. Isso é velha engineering de serviços. Não preciso do cara armado. Eu não sou um banco, eu não sou casa da moeda. Né? Então, a gente tem que sempre se questionar. Eu estou pagando por algo que não faz o menor sentido. Não é isso? Então, pessoal, estamos chegando aqui quase ao finzinho. Então, acho que temos tempo aí para mais 2 perguntinhas. E pedir a vocês, acompanhem a Primeira Garagem no LinkedIn. Eu também tenho lá a minha página no LinkedIn. A gente tem nossos treinamentos, a gente tem nossos serviços. Se você gostou ou está gostando, divulgue, né? Para que a gente possa ter mais aulas como essa. E é um prazer enorme poder estar com vocês aqui hoje, tentando, né, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses anos, e a gente aprende todos os dias, aprende com vocês, aprende com os clientes, aprende com os colegas, aprende com os concorrentes, a gente aprende com todo mundo. Então, quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua atenção, a sua participação, e temos tempo aí para mais 1 ou 2 perguntinhas, quem quiser fazer, e dizer que eu desejo a você o melhor, que o melhor aconteça para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso é um desejo que a gente tem na PG. Pintou uma perguntinha aqui, vamos lá. Léo, como você analisa essa interface entre suprimentos e gestão de contratos? Muito boa, muito boa. Como você analisa essa interface entre suprimentos e gestão de contratos? Thaís, essa é uma pergunta que todo mundo faz, sabe? E eu acho muito legal, muito legal. Quem é o dono do contrato? A primeira pergunta que a gente tem que responder é essa. Quem é o dono do contrato? O dono do contrato não é a área de compra, não. O dono do contrato é o requisitante. Ele que pediu aquele serviço, ou a compra daquele material, ou daquela peça, daquele CAPEX, seja o que for, ele é o gestor do contrato.
na questão da performance do fornecedor. Entretanto, olha o entretanto aí. O entretanto, a área de compras tem que monitorar o ciclo de vida do contrato. Se os SLAs estão sendo cumpridos também. Então, é uma cogestão. Só que a propriedade é do cliente interno, mas existe uma cogestão. Porque você é o elo de comunicação, de contato com quem? Com o fornecedor que você contratou. Você faz esse elo de contato. Você é o canal de comunicação. Então, é uma cogestão. Por isso que nas áreas de procurement mais avançadas, existe uma célula, como tem de inteligência, de PPM, até de shoot cost, algumas empresas, né? Como eu falei, automotivo, aeroespacial, você tem uma célula de gestão de contratos. Um software de procurement, né, gerindo aquele contrato, porque ele pode ter algum problema de não performance, não cumprimento, ter que ser rompido e você vai ter que buscar um outro fornecedor, você pode ter multas, uma série de coisas. Né? O jurídico vai fazer a aprovação dos termos jurídicos. Tá? Bem, alguém está falando para falar dos diferenciais da PG, aqui no finalzinho. Bem, no apagar das luzes aqui. Eu acho que o nosso principal diferencial, se puder fazer uma propagandazinha no final, é que a gente sentou do lado dessa mesa aí durante muito tempo. Né? Então, o fato da gente ter sido comprador, coordenador, supervisor, gerente, diretor, ou de procurement, ou de supply chain, ou operações logísticas, ou finanças, ou vendas, ou marketing, RH, que seja, a gente sentiu as dores. A gente sentou desse lado da mesa. A gente sabe a pressão, a gente sabe a dificuldade, a gente sabe o dia a dia. A gente não é consultoria de PowerPoint. A gente é consultoria que mete a mão na massa, que faz junto com o cliente. A gente não entra no cliente para substituir ninguém, a gente não entra no cliente para apontar dedo, para arrumar culpados. A gente entra no cliente para identificar oportunidades e trabalharmos juntos, aproveitarmos juntos essas oportunidades. E o fato da gente ter educação, ter tecnologia, ter tudo, facilita esse processo de transformação. Então a gente transforma juntos. A gente faz e constrói algo juntos com os nossos clientes, com vocês. Acho que esse é um diferencial. E está aí 10 anos de mercado, crescendo, graças a Deus. Não é fácil tocar um negócio no Brasil, mas a gente tem que agradecer esses 10 anos, tem que agradecer o que a gente conquistou até agora, com humildade, e continuar, né, perseverando, resiliente e atendendo os nossos clientes, superando as expectativas. Às vezes não é fácil, às vezes a gente erra também, mas a gente vai lá, aprende, corrige, bota o trem no trilho e vamos lá, vamos buscar mais um case de sucesso. Eu acho que temos tempo aqui para mais uma perguntinha, senão eu vou fazer os agradecimentos finais, porque 2 horas, vocês aí me aturando não é fácil, não imagino. A turma deve estar cansada. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ok. Sem perguntas. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês imensamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam felizes. Que vocês sejam mais felizes do que ter razão. Ter razão nem sempre deixa a gente feliz. Que vocês tenham uma carreira brilhante de sucesso. Que a gente possa ser cada vez melhor como pessoas. Porque quando a gente é uma boa pessoa, a gente se torna um ótimo profissional. Então, muito obrigado. Até a próxima. Acompanhe a gente. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Um grande abraço. Fiquem com bem. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Sucesso.